Olá, boa noite. Medida provisória prevê reembolso aos clientes em caso de cancelamento de eventos, mas existem critérios para isso. Este é um dos nossos destaques e veja também. O Estado inaugura o primeiro hospital de campanha de Alagoas. Alta de preços de alguns alimentos preocupa o consumidor. E ambulantes de Maceió recebem cestas básicas e kits de higiene. Estas e outras notícias você confere agora no Jornal do Estado. Não há dúvidas de que a Covid-19 está afetando a economia. A dona de casa é quem sabe bem disso. Basta uma ida ao supermercado para descobrir que alguns alimentos já sofreram aumento de preços. A reportagem é de Estela Nascimento. Quem faz compras já notou que o preço de alguns produtos aumentou nos supermercados. A cebola, o feijão, tudo subiu de preço. Tá mais caro? Tá mais caro. Pra gente ganhar um salário mínimo fica difícil. Como é que você está fazendo nessa fase? Está fazendo uma compra maior ou você está vindo sempre quando acaba os mantimentos em casa? Sempre quando acaba, por mês. A gente fazia a compra por mês e agora estão fazendo compra assim, quando acaba o produto a gente vem e compra, porque as condições que tá dando certo não. E essa alta de preço pesou no bolso? Pesou, bastante mesmo. Tudo mais caro, eu achei, principalmente verduras, né? E carnes, precisa da mistura, tá muito cara demais. Aliás, tudo, depois que apareceu esse negócio aí de vírus, né? E você está vindo sempre no supermercado ou você está fazendo uma compra maior? Só quando falta, né? O básico, porque tá caro demais, felizmente. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a alimentação do brasileiro, no geral, subiu 1,40% em março, comparado com o mês de fevereiro. As campeãs de alta foram a cenoura e a cebola, que subiram mais de 20% cada uma. O tomate também aumentou 15,74% em março, comparado com o mês anterior. A batata inglesa teve reajuste de 8,16% e o ovo subiu 4,67%. O que subiu de preço, na opinião do senhor, que o senhor sempre leva para casa? Tomate, a cebola, esses ingredientes subiram bastante, um pouquinho, né? Também por causa de falta de chuva. E eu acho que de coisas mais... que eu acho mais ou menos só esse mesmo. O feijão também foi reajustado. O quilo que custava R$ 6,00 está sendo vendido por quase R$ 8,00. O presidente da Associação dos Supermercados de Alagoas explica o porquê desses aumentos. O porquê do aumento do feijão, então, justamente a justificação foi essa. É questão de safra, não é especulação, nada disso, né? E os demais produtos agora, nesse período de Semana Santa, tomate, batatinha, cebola, cenoura, enfim, todos esses produtos é questão da época de Páscoa, mas isso também é passageiro. Logo mais vai se normalizar, isso foi uma semana só. Na próxima semana, esses 15 dias, está tudo normal, os preços normal. Olha, se não baixar mais ainda, né? Até porque o consumo caiu um pouco já, Estela. Houve um tumulto logo no início de toda essa história, mas agora se normalizou. E com certeza daqui para frente não vai ter problema nenhum mais de aumento de preço. Sim, pode baixar preço. Ele também tranquiliza a população quanto ao risco de desabastecimento. Com certeza não há desabastecimento. No início houve problema do álcool gel, mas já está sendo normalizado, né? Fique tranquilo que não vai faltar produto nenhum, tá? Estamos abastecidos, estamos prontos para servi-los, abertos suas lojas, cada um nesses horários normal. Então, o que eu peço a todos, que não há esse tumulto de gente, não adianta, faça suas compras normalmente, veja o supermercado que tem menos gente, para não ter aquele tumulto de gente. Verdade. E olha, pessoal, muitos eventos previstos para este ano foram cancelados em virtude da pandemia do coronavírus. Uma medida provisória prevê reembolso em caso de cancelamento. Você vai ver agora na reportagem de Marcelo Moreno quais os critérios deste ressarcimento.
James é empresário do ramo de entretenimento. A pandemia de coronavírus e os decretos que proíbem aglomerações obrigaram o cancelamento de eventos artísticos organizados por ele. A gente foi o primeiro a parar, né? O primeiro ramo que parou foi a gente. E a gente não tem perspectiva de volta. A gente não sabe quando volta. Na verdade, vai voltar o barzinho, já voltou o mercado, a ótica, tudo vai voltar a funcionar. E a gente não sabe quando. Então a gente está se ajudando entre a gente. Não tem apoio de governo, nada. É a gente. É o músico, o empresário, o road, a técnica, a gente junto nos grupos, doação. É a única maneira que a gente está se ajudando. Para evitar o agravamento da situação financeira de organizadores de eventos artísticos e culturais ou serviços de turismo, o governo federal publicou uma medida provisória. O texto define os critérios para o reembolso em caso de cancelamento. A gente está vivendo um período de exceção e foi feito um decreto para atestar e atestar realmente que a gente está vivendo esse período de exceção. Quando terminar o período, vai ser feito um novo decreto dizendo que acabou a exceção. A partir daí, essas empresas vão ter 12 meses para fazer esse reembolso. Evidentemente que esse valor vai ser corrigido pelo INPC. O coordenador jurídico do Procon Alagoas também explica que os cancelamentos decorrentes da pandemia não se enquadram em eventuais processos por danos morais, movidos por consumidores. Por conta dessa situação de exceção, o caso fortuito e a força maior, elas rompem com essa situação de normalidade. Está explicado aí na medida provisória. Não vai ser considerado nenhum tipo de dano moral. Você vai ter a reparação material. Moral, não. Para organizadores de eventos, a medida pode não ser tão eficaz de imediato. Ela não é tão legal porque normalmente a gente de eventos, a gente já bancou isso. A gente já pagou estrutura, já pagou o aluguel da casa. Então ela termina ficando só com a banda nesse dinheiro. Para a gente que ficou no meio do público e da banda, a gente não é tão beneficiado. Mas ela é legal, é mais uma iniciativa, é mais uma coisa que nessa hora ajuda, né? E nesta terça-feira, Alagoas recebeu o primeiro hospital de campanha montado para atender pacientes com sintomas suspeitos de coronavírus. Na unidade de emergência, mais de 114 profissionais de saúde vão trabalhar durante 24 horas. O Hospital de Campanha para Síndromes Gripais foi montado no SESI e servirá de apoio para não sobrecarregar o HGE. O HGE não é porta de Covid e de tratamento de Covid. Então a ideia foi que a gente fizesse essa estrutura anexa aqui no ginásio do SESI, com o apoio da Federação das Indústrias e da Braskem, e pudesse dotar essa estrutura de uma maior resolutividade, Evandro. Então aqui o cidadão vai ser atendido de maneira mais rápida e poderá daqui sair já com o seu teste positivo ou negativo se ele tiver com mais 7 dias de sintomas. Apesar de Alagoas possuir índices baixos de contaminação do coronavírus em relação aos outros estados do Nordeste, o secretário se diz preocupado com a falta de consciência da população. A população está voltando para as ruas. Esse crescimento e essa contaminação, esse contágio, ele é um crescimento exponencial. O que isso quer dizer? É um crescimento que é muito acelerado. Ontem eu via que o Covid mata, eu ouvia um pesquisador dizer que o Covid já mata 10 vezes mais do que o H1N1. E o H1N1 tem vacina, tem tratamento e o Covid não tem. A unidade de urgência para síndromes gripais deve ampliar o número de testes. Nós estávamos fazendo em média 40 testes por dia, mas com o crescimento dessa curva a gente está dobrando essa capacidade, Evandro, nos próximos dias, para que a gente tenha cada vez mais rápido esses resultados e possa isolar rapidamente as pessoas. O Estado está se preparando para combater um inimigo invisível e o secretário faz um alerta à população. A gente precisa demonstrar para o Brasil que o alagoano entendeu o recado do Ministério da Saúde, que o alagoano entendeu os pedidos e as orientações da Secretaria Estadual de Saúde e que ele vai fazer a sua parte e que a gente vai passar por esse momento de dificuldade com todo mundo voltando a abraçar os familiares, todo mundo voltando a beijar os pais e os filhos, mas sabendo que nós colaboramos com o poder público para vencer essa pandemia. Por falar em hospital, estruturas de atendimento, em meio a esta pandemia, a empresa de tecnologia aplicada à saúde do sistema Apvida lançou uma plataforma que vai ajudar no diagnóstico da Covid-19. Em poucos dias, mais de 400 cadastros foram feitos.
Em todo o país, profissionais de saúde lidam diariamente com pacientes com sintomas da Covid-19. Apenas o teste pode confirmar o caso, mas com a baixa capacidade de testagem nos estados, nem todo mundo pode esperar pelo exame. Pensando nisso, a empresa de tecnologia aplicada à saúde do sistema Apvida lançou a plataforma covid19.maida.health. O banco de dados ajuda profissionais de saúde no diagnóstico da doença a partir da análise de exames. Já tínhamos uma pesquisa com resultados relacionados à aplicação de inteligência artificial em imagens de raio-x de tórax. A equipe do Pedro fez um desdobramento dessa pesquisa, tornando-a mais específica para tentar identificar o padrão de imagem de pulmão típica para a Covid-19, tanto de raio-x quanto de tomografia computadorizada, de maneira que nós podemos oferecer, aí utilizando a plataforma da internet, uma resposta exponencial também para dar um apoio ao diagnóstico daquele profissional de saúde que está na ponta, recepcionando aquela demanda. A plataforma foi lançada em parceria com o Ministério da Saúde. O acesso é permitido a instituições e profissionais da saúde. Pela internet é possível visitar uma base de dados de casos de todo o país e perceber quais as semelhanças de sintomas, ainda que não haja a confirmação da doença. O que tem que fazer é entrar com informações sobre o paciente, informações que não o identificam, né, como sexo, idade, local em que ele está, algumas informações clínicas sobre o caso, se a pessoa está com tosse, se está com febre ou coisa parecida, e aí então ele submete as imagens. Essas imagens vão ser olhadas pelo nosso médico virtual, vamos dizer assim, que vai dizer se aquilo dali, se nelas existe um padrão que esteja ligado à Covid. Né? Uma tentativa de ajuda, especialmente para aqueles centros mais afastados. O acesso à plataforma é gratuito e está disponível 24 horas por dia. Um exemplo de que a inteligência artificial pode ser uma aliada no combate à Covid-19. Não se trata de uma abordagem substitutiva, os testes são exigidos e todo aquele exame clínico que o médico já faz, mas transforma-se em uma ferramenta que consegue dar com um nível de precisão muito rápido, uma indicação muito forte se aquele paciente traz um quadro que já foi detectado na nossa base de dados como um quadro típico para o Covid-19. Tudo que vier para ajudar é bem-vindo, né, gente? E a Justiça condenou a quase 16 anos de prisão Benício Vieira de Lima por estuprar um adolescente de 15 anos em abril do ano passado. Benício usava uma casa onde funcionava o escritório de um vereador de Maceió, na Avenida Rotary. O Adson Correia tem as informações. Após um ano preso no sistema prisional, Benício Vieira de Lima, de 42 anos de idade, foi condenado a quase 16 anos de prisão por ter estuprado e sequestrado uma adolescente em Maceió. A justiça foi feita com rapidez e isso nos conforta. Foi um crime rumoroso que deixou a comunidade inteira indignada, que deixa qualquer ser humano revoltado. E nós conseguimos concluir com êxito. No dia 15 de abril do ano passado, Benício Vieira foi apontado pela polícia de ter estuprado 19 mulheres, sendo que 9 casos já tinham confirmação. O acusado levava as vítimas para o escritório de um vereador para cometer os crimes. O advogado de defesa garante que vai recorrer da sentença. Estamos aguardando só o início da contagem do prazo, uma vez que os oficiais de justiça não estão podendo intimá-lo pessoalmente por conta da situação atual do coronavírus. E aí, a partir dessa intimação pessoal, nós temos um prazo legal para que a gente possa apresentar o recurso de apelação para que seja reapreciado o fato pelo Poder Judiciário através do Tribunal de Justiça. Outros 3 processos contra Benício aguardam julgamento. São processos que já estão instruídos, as audiências já ocorreram, todas as provas foram colhidas, a defesa entende que não existam provas para a condenação, como também entendia nesse processo que houve a condenação. Então, vamos aguardar as próximas sentenças, também sempre acreditando na possibilidade da absolução, porque entendemos que os indícios que foram apresentados pelo Ministério Público não são capazes de condenar uma pessoa. De acordo com o advogado, Benício negou todos os crimes.
O próprio acusado, sua família também nega de maneira veemente que tenham ocorrido esses crimes. Não que tenha ocorrido esses crimes, mas que ele tenha sido o autor. De fato, não restam dúvidas que as moças foram, de fato, violentadas, só que a gente precisa descobrir quem de fato cometeu esses crimes. E você vê em instantes, cestas básicas são doadas a ambulantes de Maceió. Não sai daí, a gente volta já.